Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Mirislai, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 20 de português, que é destinada aos alunos do sexto ano. Nesta aula, farei a correção dos exercícios semântica e discurso da gramática. Por favor, pegue a gramática, o caderno, para que você possa acompanhar a correção desta atividade. Capítulo 12, gramática, o artigo. Nós estamos estudando a classe gramatical, o artigo. O que é o artigo? O artigo é uma classe gramatical variável que varia em gênero e em número. Em gênero, masculino e feminino, em número singular e plural. O artigo serve para determinar ou indeterminar um substantivo no contexto. Os artigos se classificam em artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os e as. Os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Observe o anúncio a seguir e responda às questões de 1 a 4. Então, o anúncio, um texto que apresenta uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, ou seja, uma linguagem multimodal, onde há imagens e palavras. O anúncio, são textos curtos, que proporciona ao leitor anunciar. Nós temos aqui um anúncio de um carro Fox, as imagens do carro Fox, ele traz aí as utilidades do carro Fox, e aí no anúncio você observa as imagens e os textos, as frases curtas em relação a anunciar o modelo do Fox, do carro Fox. O Fox tem interior espaçoso. Você compra um Fox e todo mundo faz o mesmo. Por um mundo melhor, compre um Fox. Primeira questão. No quadro do anúncio, nós lemos: o Fox tem interior espaçoso. Depois, em outros quadros, você compra um Fox e todo mundo faz o mesmo. Por um mundo melhor, compre um Fox. Observe o emprego do artigo definido o e do artigo indefinido nessas frases. Os artigos definidos, eles definem o ser a que se refere. Os artigos indefinidos, eles indefinem, generalizam o ser a que se refere. Letra A. Qual a diferença de sentido o Fox e um Fox? O Fox tem um interior espaçoso. Você compra um Fox e todo mundo faz o mesmo. Então, qual é o sentido? O Fox dá a ideia de um carro único, distinto dos demais modelos. Um Fox dá a ideia de um entre vários automóveis do modelo Fox. Então, aí, o emprego do artigo o determina, especifica o substantivo. O emprego do artigo que é um artigo indefinido, ele indefine, ele indetermina o substantivo. B. Por que o anúncio emprega artigo definido na primeira frase, Fox tem interior espaçoso, e depois, nas outras frases, emprega artigo indefinido. Você compra um Fox e todo mundo faz o mesmo. Por um mundo melhor, compre um Fox. Por que faz-se esse emprego? Porque inicialmente havia interesse em opor o Fox a outros veículos de outras marcas e modelos. Depois, o interesse passa a ser a possibilidade de o leitor adquirir uma unidade do modelo Fox. Portanto, aí ele fez o uso do artigo o, quando eu digo Fox, ele usa aí, e nas outras frases ele utilizou o artigo indefinido 2.
levando em conta o sentido que os artigos definidos atribuem aos substantivos que eles acompanham, justifique o emprego do artigo definido nas expressões. Letra A. Vários lugares para colocar as coisas. As é um artigo definido, refere-se aí a coisas, que é o substantivo. Portanto, qual é o sentido que ele apresenta? O emprego do artigo, ele oferece aí a esse substantivo uma ideia precisa de um conjunto de objetos que se costuma levar ao interior do carro. Então, portanto, usa as, define, especifica, né? Que coisas são estas. B. Separe o lixo para reciclagem. Separe o lixo. Então, o aí é um artigo definido, refere-se a lixo, substantivo, para especificar, para determinar, para particularizar o substantivo. O artigo definido refere-se ao substantivo, lixo, com o sentido de lixo doméstico, conhecido, específico. Portanto, aí fez o uso do artigo definido para particularizar, né, o lixo, que é o substantivo. C, da natureza. Da natureza, nós temos aí da, que é uma contração de mais a, que é o artigo, referindo-se aí ao substantivo natureza. Com qual sentido? O artigo definido da natureza, o sentido de um mundo natural. Porque o artigo definido, ele determina, ele define o ser a que se refere. 3. Observe o emprego do artigo indefinido destacado nesta frase do anúncio. Por um mundo melhor, compre um Fox. Observe aí que fez o uso do artigo indefinido por um mundo melhor. Por que o uso do artigo indefinido antes do substantivo mundo é adequado? Porque se trata de um mundo ainda indefinido, melhor do que o atual, mas impreciso, desconhecido. Olha o uso do artigo. Por um mundo melhor, compre um Fox. Então, o aí é indefinido, refere-se aí ao mundo impreciso, desconhecido. Portanto, aí é o artigo indefinido 1. Quarta questão. O anúncio procura transmitir a ideia de que a preocupação dos produtores do automóvel é a preservação da natureza. Segundo o anúncio, o que leva à preservação da natureza? Letra A. O carro é econômico. Letra B. O carro não polui, é isso que o anúncio promove. Letra C. O carro utiliza combustível alternativo. Letra D. O carro torna as pessoas organizadas. Correto. Segundo o anúncio, ele diz que o carro tem um espaço, né? O carro tem um interior espaçoso. Então, aí, letra D, que o carro torna as pessoas organizadas, segundo o anúncio. Na sua opinião, o argumento utilizado pelo anúncio é falso ou verdadeiro? Justifique. Então, na sua opinião, você, como leitor assíduo, tem a capacidade de fazer a inferência. Então, o argumento utilizado pelo anúncio é falso ou verdadeiro? Quinta questão. Leia agora um anúncio bem antigo, destinado à publicidade de automóvel produzido pela indústria automobilística. Um carro que vê pode vender a um amigo sem perder o amigo. Observe aí, quando o anúncio ele utiliza aí, pode vender um amigo sem perder o amigo. Os artigos. A. Observe o emprego do artigo definido o e do artigo indefinido antes da palavra amigo. Pode vender a um amigo sem perder o amigo.
Que diferença de sentido decorre do uso de um e do outro artigo? Um amigo refere-se a um amigo entre vários, um amigo qualquer. Aí um é artigo indefinido. Os artigos indefinidos, eles indefinem, eles generalizam o ser a que se refere. Quando faz-se o uso aí, ele fez o uso sem perder o amigo, amigo específico, definido, determinado. Portanto, aí o artigo O, que determina, que especifica, que particulariza o ser. B. O que explicaria a troca de um amigo por o amigo no anúncio? Em um amigo, o sentido é de um amigo qualquer, entre vários, entre muitos, enquanto o amigo refere-se especialmente ao amigo que o leitor supostamente teria escolhido para vender o carro. Então, pode vender a um amigo sem perder o amigo. Então, um amigo aí, ele utiliza aí, um amigo se refere a um amigo qualquer, um amigo entre muitos. C. Que aspecto do automóvel o anúncio procura ressaltar? A beleza, o conforto ou a durabilidade? A durabilidade, uma vez que o anúncio procura associar ao Fusca a ideia de um carro forte, que não quebra. Então, aí ele ressalta, o anúncio ressalta aí a durabilidade do carro. Sexta questão. O artigo ele pode aparecer ao lado de substantivos que designam estados, países, oceanos, rios, etc. Por exemplo, o Rio de Janeiro, a França, o Pacífico, o Tietê. Há a seguir os nomes de alguns estados brasileiros. Identifique aqueles que dispensam o artigo definido. Amazonas, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Goiás. Então, quais desses estados dispensam o artigo definido? São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Sergipe e Goiás. Então, estes estados, eles dispensam o artigo definido. Sétima questão. Às vezes, em certas situações, o artigo pode adquirir um sentido diferente do usual. Reescreva as frases a seguir, substituindo o artigo destacado por uma palavra de sentido equivalente. Letra A. Mamãe comprou peras de R$ 5 o quilo. Então, aí eu tenho o artigo definido O, refere-se aí a palavra quilo. Então, qual é a palavra, que sem perder o sentido, eu posso substituí-lo? Mamãe comprou peras de R$ 5 cada quilo. B. Esperei por ele uma meia hora. Como fica? Esperei por ele aproximadamente meia hora. Então, você fez o uso da palavra sem que o artigo perca o sentido no contexto. C. Ele falou de uma maneira que me magoou profundamente. Ele falou de tal maneira que me magoou profundamente. Então, nessa questão, você reescreveu aí as frases, substituindo o artigo destacado por uma palavra de sentido equivalente ao artigo. Oitava questão. Há situações em que a presença ou a ausência do artigo influem na noção de quantidade relacionada ao substantivo.
Compare estas duas frases. Participaram da festa junina alunos do 6º ano. Participaram da festa junina os alunos do 6º ano. Qual delas dá a ideia de que apenas alguns alunos participaram da festa junina? Na primeira frase eu tenho participaram da festa junina alguns, alunos do 6º ano. Na segunda frase eu tenho participaram da festa junina os alunos do 6º ano. Então, qual delas dá a ideia de que apenas alguns alunos participaram da festa? A primeira, participaram da festa junina alunos do 6º ano. Então, a primeira frase. 9ª questão. Explique a diferença de sentido entre as frases a seguir, considerando a presença ou não do artigo definido. Quando eu crescer, quero ser engenheiro na firma do meu avô. Então, quando eu crescer, quero ser engenheiro na firma do meu avô. Qual é o sentido? Ser mais um engenheiro na firma, ser um engenheiro qualquer, não especifica, não determina. Ser como os outros que já trabalham lá, ou seja, não determina, não especifica, não particulariza o ser. Quando eu crescer, quero ser o engenheiro. Então, preste atenção ao artigo definido, refere-se aí ao substantivo engenheiro para especificar, determinar, particularizar este ser. Então, significa aí o ser único, ou ser o melhor engenheiro. 10ª questão. Compare estes enunciados quanto ao sentido. Mariana já comeu o doce. Mariana já comeu do doce. Observe aí, na primeira oração, nós temos aí o artigo o definido, referente-se aí a doce, que é o substantivo. Na segunda oração, nós temos aí Mariana já comeu do doce, uma contração da preposição, mais o artigo o, referindo-se aí ao substantivo doce. A. Em qual deles o sentido é de que Mariana comeu todo o doce? Mariana já comeu o doce. Então, no primeiro enunciado, Mariana comeu o doce. B. Qual é o sentido do outro enunciado? Mariana já comeu do doce. O de que Mariana comeu uma parte do doce. Então, Mariana já comeu do doce, uma parte do doce. C. Que palavra do segundo enunciado é responsável pela mudança de sentido? Do segundo enunciado. Então, Mariana já comeu do doce. Aí há uma contração da preposição de mais o artigo o, que está contraída aí com o artigo. Então, a palavra de desse enunciado é responsável pela mudança de sentido. 11ª questão. Leia o lápis. O lápis moderno foi inventado pelo químico francês Nicolas Conté e por Joseph austríaco, em trabalhos independentes. Eles criaram a técnica de aquecer a altas temperaturas uma mistura de grafite em pó com argila e formar pequenos bastões. Estava inventado o grafite duro e até hoje os lápis são fabricados por esse processo. A. Identifique no texto os artigos, inclusive os combinados. Então, o lápis moderno, então, Nicolas Conté, e por o Joseph austríaco. Em trabalhos independentes, eles criaram a técnica. Então, aí eu tenho a técnica, de aquecer a altas temperaturas, uma mistura de grafite em pó com argila e formar pequenos bastões. Estava inventado o grafite duro, então, e até hoje os lápis fabricados por esse processo. Nós temos O, A, OS e uma.
E pelo, aí que é uma contração de por mais ó. B. Classifique os artigos. Todos os artigos são definidos, com exceção de uma, que é um artigo indefinido. O, a e os são artigos definidos, que definem, que determinam, que particularizam, né? O C a que se refere. E uma é uma mistura. Então, uma aí é um artigo indefinido, não determina, não particulariza o C a que se refere. C. Que palavras esses artigos especificam? A que classe gramatical elas pertencem? Eles se referem aí os artigos aos substantivos, como lápis, químico, técnica, mistura e grafite. Ó. O lápis é a técnica, uma mistura, os lápis, o grafite. Então, ele se refere aí aos substantivos. Atividade, livro de interpretação de textos, páginas 56 a 58. A leitura é o caminho para o conhecimento. Então, que vocês continuem estudando, que vocês leiam bons livros, que façam as tarefas, que assistam às aulas, para que vocês possam obter êxito. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.